Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que essa quarta-feira seja cheia de Deus, cheia de Jesus, amém? Irmãos, vamos em Atos 19 ao 26. Glória a Deus. A fundação da igreja de Antioquia é o tema. Amém, irmãos? 11, 19 ao 26. Eu só vou ler até o 21, tá? Amém? Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amado Deus, obrigado por essa rica oportunidade, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor encontre e chegue no coração de cada irmão e irmã aqui, Senhor. E usa, Senhor, as Suas palavras nesse momento. Amém. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, houve a morte de Estevão. E a igreja de Jesus, ela começou a ser perseguida, né? E nessa perseguição, somente os apóstolos, né, ficavam mais ou menos lá em Jerusalém. A maioria dos cristãos convertidos, lá no Pentecoste, eles se dissiparam, foram para outras cidades, né? Antioquia a Jerusalém é um espaço mais ou menos de uns 500 quilômetros. E houve, né, alguns irmãos que foram para lá. Antioquia era uma cidade que havia muito comércio, havia muitos gentios, gregos, romanos, então diversificadas, né, étnicas, né, de raças, cores, e aí por diante. E o que acontece? Os cristãos, quer queira ou não, eles tinham medo, estavam com medo, mas entre esses cristãos existiam os cristãos anônimos, pessoas que os seus nomes não estão escritos aqui, mas que eles fizeram parte na fundação dessa famosa igreja, essa igreja missionária que foi muito importante para o avanço do Evangelho de Jesus. Amém? E irmãos, Deus quer falar hoje que você é muito importante para Ele, que apesar da gente não estar na mídia, mas cada um aqui é importante para Deus. E o seu nome está escrito no livro da vida. A cada culto, a cada louvor, a cada oração, Glória a Deus. a cada paz do Senhor que você dá ao seu irmão. Deus é presente contigo, irmão. Amém? Irmãos, no versículo 21, a mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Irmão, a mão do Senhor é com você. A qualquer pessoa que você conheça, ou que você vá falar do Evangelho, ou não, sempre lembre, a mão do Senhor é contigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio.
E tudo, irmão, faça com fé e coragem, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está à frente. Se você sentiu no coração, olha, é o Espírito Santo falando com você, hein? Não deixe de falar do Evangelho a essas pessoas. Amém? E foram essas pessoas anônimas que levaram. Aí houve em gregos, outras pessoas aceitaram. E o que foi acontecendo lá em Antioquia? A igreja foi crescendo, até que chegou uma informação lá em Jerusalém, né, para Pedro. Aí houve uma reunião, eles mandaram o Barnabé para lá, para Antioquia. Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu e creu nas maravilhas de Deus. Ele viu o quanto Deus estava naquele lugar, o quanto Deus tinha feito. Ele ficou maravilhado. E ele, naquele local, ele foi e orientou aos irmãos para que continuasse firme no nosso Senhor, que eles estavam no caminho certo, que ali era o caminho, que era o caminho da salvação, estava ali, que eles iam colher frutos desse trabalho que eles estavam exercendo. Amém, irmãos? Amém. E hoje nós aqui estamos reunidos, a fundação da nossa igreja, ela foi lá atrás. Alguns irmãos se reuniram há um tempo atrás, e Deus colocou no coração do pastor Fernando, pastor Eduardo, pastor Alexandre, no coração das missionárias, no coração das irmãs. E hoje, irmãos, estamos aqui. Jesus é Deus. Essa é a fundação da nossa igreja, a qual nós hoje fazemos parte. Amém, irmãos? E olha quantas pessoas poderão entrar por aquela porta e ser convertidas através de nós, através de vocês, Tarzinho, através da Sara, através da Janice, dos anjos, de cada irmão e irmã aqui. Amém? Irmãos, Barnabé, vendo aquela situação, nessa época, Saulo ele estava lá quando Estevão foi morto. E logo em seguida, que começou essa perseguição à igreja, Paulo era o líder que estava perseguindo essa igreja. Aí depois houve a conversão dele, em Damasco. E após a conversão, ele começou a pregar o Evangelho e ele passou a ser perseguido. E os judeus queriam matá-lo. E Paulo estava basicamente aguardando um pouquinho, estava no banco, alguma coisa assim, aguardando a oportunidade dele para voltar ao Evangelho. E Barnabé, vendo que eram gregos, e Paulo, ele tinha um bom conhecimento, ele era estudado, conhecia bastante, né, as línguas, leis, e como as pessoas eram os costumes, né? Porque judeus têm alguns costumes, os gregos têm outros costumes, e Paulo tinha esse conhecimento. E Barnabé, através da sabedoria do Espírito Santo, ele foi até Tarso, à procura de Paulo. E aí lá em Tarso, Barnabé o encontrou e o trouxe para o ministério em Antioquia. Amém? E lá eles ficaram por cerca de 1 ano, irmãos, lendo a palavra, orientando, porque da igreja existiam normas, procedimentos, tudo o que eles precisariam saber sobre o Evangelho de Cristo, o que realmente havia acontecido ou não. E Barnabé e Paulo foram quem ficou lá orientando a eles, né? E os ajudando. E a igreja em si, ela crescia, irmãos, crescia cada vez mais. E nesse intermédio, houve alguns cristãos que eles eram judeus, e na lei do judeu, para a pessoa ser salva e liberta, não é só
só através da graça, eles teriam que ser circuncidados. E alguns judeus foram até Antioquia para dizer, para debater com eles que eles não seriam, né? E aí Paulo e Barnabé intercederam e houve o primeiro concílio evangélico, né, em Jerusalém. Aí eles foram até lá, foi quando Pedro falou sobre aquele fato de Cornélio, né? De mata e come, não vou comer coisa impura, então algo em cima disso, tá? Aí os irmãos depois dão uma lida. E através disso, eles pregaram e falaram, e Tiago deu a posição final, sendo que não, é pela graça que sois salvos. O povo, os gentios, não precisa ser circuncidado, né? Ele pode, através da graça e da crença, sendo batizado, ele pode ser salvo sim, através de Jesus Cristo. Porque Cristo já nos libertou. Amém? E essa igreja, ela é a igreja responsável pela missão de Paulo aos gentios. Como lá era um centro de comércio e havia pessoas de grandes posses, e era uma igreja que ofertava, era uma igreja que ajudava. Houve a profecia do profeta Agabo que iriam ter tempos difíceis, e os irmãos lá de Antioquia fizeram a oferta para Paulo e Barnabé levarem para o pessoal em Jerusalém. No início, Jerusalém apoiava Antioquia, e quando Antioquia se fortaleceu com os irmãos lá, Antioquia ajudava Jerusalém também. Amém, irmãos? Então a oferta que cada irmão dá, né, do coração de Deus, é para que a nossa igreja cresça também, para ajudar na obra. Tudo, irmão, tudo que a gente pode dar com o nosso coração é ajuda e benefício à nossa obra. Amém? Amém? Irmãos, é dessa forma que o Evangelho chegou até nós aqui, né? Nós lemos na Bíblia, vemos os nomes dos apóstolos, pessoas importantes, né? E da mesma forma a gente vê que Deus, Ele abençoa também o anônimo. Ele abençoa você lá na sua casa, na nossa casa. Amém? Então Deus nessa noite, Ele agradece a você. Glória a Deus. Por cada oferta que você deu. Aleluia. Por cada tempo que você se pôs a Ele. E quantas pessoas, irmãos, precisam do nosso Deus. E elas, infelizmente, não o conhecem. Mas nós vamos orar, né? Vamos orar aí que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Irmãos, na Bíblia aqui, os líderes lá de Antioquia, no versículo 13, Atos 13, número 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Irmãos, a Bíblia aqui, ela mostra que os líderes, né, são esses irmãos. Eles que afirmaram a igreja. Mas a fundação, ela foram feita
por um anônimo, dois anônimos, 3, 4, 5 anônimos, nós não sabemos. Mas nós sabemos que aqui no versículo 21 do 11, a mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Nós sabemos que a mão de Deus é com eles. E nós sabemos que aonde a mão de Deus está, ela age. Irmãos, muitas vezes a gente não precisa fazer nada com nossos esforços, não. Basta apenas abrir a boca que Deus vai conduzir. E às vezes temos muitas situações que a gente não precisa nem falar nada, né, irmão? Às vezes a gente encontra um amigo que está triste, alguma outra coisa, apenas um abraço, a pessoa pega a chorar, pega e a gente não sabe o porquê. Mas a gente sabe que é o Espírito de Deus. Glória a Deus, Ele age, irmãos. Mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente entender. Então que a gente possa, irmãos, sempre lembrar disso. Sempre lembrar. E a cada passo que a gente dá, que Deus está conosco. Que Deus vai estar conosco. Irmãos, eu sou grato. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Obrigado. Glória ao teu nome, Jesus. Quando eu fui batizado no Evangelho, foi lá atrás, numa igreja, e onde eu saí muito machucado. Saí dessa igreja muito machucado. Mas foi lá que um amigo meu de infância, ele pregou o Evangelho para mim. E foi lá que eu aceitei a igreja de Jesus. Então eu não posso falar mal de lá, né? Mas eu saí de lá machucado. Mas eu aceitei o nosso Deus lá. Amém? E com o decorrer, eu andei em caminhos errados, em caminhos que não é certo, fiz coisas erradas, e Deus foi dando corda, foi tratando, e Ele foi cuidando, irmãos. Aleluia. E Ele sabia o que é que eu estava precisando. Houve a perda do meu pai, houve a perda da minha mãe, e a gente fica triste, fica caído, fica deprimido. E Deus usou esta igreja. Glória a Deus. Deus usou meus amigos. Glória a Deus. Deus sabia que para me voltar no caminho dele eu precisaria confiar nas pessoas que estariam me evangelizando. Glória a Deus. Foi quando Deus colocou o pastor Fernando, colocou o pastor Eduardo, colocou o pastor Alexandre, colocou o Wagner, Paulinho. Ele foi uma das pessoas que me convidou para vir aqui no início. Chegando aqui, encontrei o irmão Carlos, e basicamente, irmãos, eu encontrei uma família. E por mais que a gente venha, né, a ter situações difíceis, que nós temos, né, irmão? Não vamos ser... Não é fácil, né? Mas a vitória é certa, irmãos. A vitória é certa, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a todos a oportunidade. E vou ser sincero, eu pensei, vou chegar lá na igreja, eu vou falar disso. Dessa maneira. Olha, irmãos, foi isso que Deus pediu para eu falar. Deus abençoe a todos.